Fala galera, Álvaro Aquino aqui, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma tier list de 50 livros que eu li e vou classificar aqui com vocês quais são os melhores, quais são os piores, e é claro, tudo isso do meu ponto de vista. Pode ser que pra você essa classificação aqui seja diferente, mas chega de enrolação e bora pro conteúdo. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Essa daqui é a tier list, é onde a gente vai fazer a classificação, e eu coloquei a classificação aqui do seguinte modo: no primeiro, no top aqui, Game Change. São os livros que pra mim mudaram o jogo. Na minha visão, mudaram o jogo, mudaram o meu jeito de pensar, me transformaram. Esses livros vão estar nessa categoria Game Change. Abaixo dela vai ter o top, que é aquele livro que é bacana, agregou algo, mas não foi aquela transformação como o Game Change. Embaixo dela tem a categoria ok, que são os livros que, ok, legalzinho tal, aprendi uma coisa ou outra, mas também não teve nada demais. Abaixo dela tem a categoria bom, mas pouca gente conhece. Eu decidi colocar essa categoria aqui, porque eu percebi que quando eu tava fazendo a classificação dos livros, tinha bastante livros que as pessoas não conheciam, que eu acredito que as pessoas não conheciam, porque eu não ouvia falar, mas que são livros muito bons, então eu coloquei essa categoria aqui, especialmente para você conhecer livros novos e aprender conhecimentos que talvez a massa, as pessoas não estão falando para você. E por último, tem a categoria Perdi Meu Tempo. São livros que não agregou em nada, só falou mais do mesmo e que para mim não fez nenhum sentido. Então eu classifiquei assim essas categorias e agora a gente vai começar pelo primeiro livro. E o primeiro livro aqui é o livro chamado Poder e Manipulação, do Jacob Petri. Esse livro para mim, ele trouxe insights muito valiosos. Só para te dar um resumo, esse livro é como se fosse uma releitura do livro O Príncipe de Maquiavel. Ele traduz o livro O Príncipe de Maquiavel para os tempos modernos. E aqui eu lembro que esse livro me deu bastante insights. Eu deixei ele guardado para ouvir ele de novo no futuro, porque são muitos insights que a gente precisa anotar, que a gente precisa absorver. E eu considero esse livro aqui um livro top. Ele não foi game change para mim, porém ele é top. Ele tem muitos conceitos sobre poder, sobre influência, manipulação, para você ver se as pessoas estão tentando te manipular. Esse livro aqui é bem bacana, recomendo bastante. Ele tá no livro top. O segundo livro é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse livro aqui também teve insights bem legais. Gostei da forma como ele explica esse assunto de hábitos, né? Já tem muitos livros que falam sobre hábitos e ele traz uma abordagem diferente. Então eu achei essa abordagem interessante. Porém, para mim esse livro não trouxe nada de novo. Ele simplesmente organizou as informações de forma que outras pessoas ainda não tinham organizado. Então, para mim, na minha leitura, esse livro aqui é um livro ok. Seguindo, o próximo livro, Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Esse livro aqui, eu lembro que eu li ele há bastante tempo. Foi um período da minha vida que eu tava lendo muitos livros, um atrás do outro, absorvendo muito conhecimento. E esse livro, para mim, ele foi game change. Ele mudou o jeito de eu pensar, ele mudou o jeito de eu entender a forma de trabalho. Ele trouxe novos conceitos que eu ainda não conhecia e que por isso fez muito sentido para mim naquela época e mudou a minha forma de ver o trabalho, de ver a vida e de entender que eu posso trabalhar e aproveitar a vida e não só trabalhar e depois de aposentar ter tempo para aproveitar. Dá para fazer os dois no mesmo tempo. Então, esse livro para mim foi game change, recomendo demais a leitura. O próximo livro, Manual de Persuasão do FBI, do Marvin Carlix. Esse livro para mim, eu achei ele ok. Vou falar a verdade para você, eu achei ele ok, não achei nada demais. Ele traz alguns conceitos também legais, interessantes, porém não é nada que transforma a sua vida. Resumidamente, ele traz ali algumas formas de como você se conectar com as pessoas, de como você entender, você ler as pessoas, mas para mim, como eu já tinha esses conceitos antes, já tinha aprendido esses conceitos antes em outros livros, para mim não foi nada demais, então eu coloco ele aqui na categoria ok. Próximo livro, Essencialismo, do Greg McCall. Esse livro aqui para mim, eu lembro que eu via muita gente falando desse livro, ele tava num hype absurdo, todo mundo na internet tava falando, no YouTube, no Instagram, recomendando esse livro, porém, novamente, esse é um livro aqui que tem, sei lá, 300 páginas e que ele podia ser resumido em 2. Foque em uma coisa só e é isso. Ele traz esse conceito que eu expliquei e fica enrolando, trazendo um monte de exemplos, enfim. O resumo do livro é esse: você focar em uma coisa só vai ser muito mais vantajoso do que você tentar fazer várias coisas de uma vez. Então, como pra mim ele poderia ter sido um livro muito mais curto, muito mais direto, eu vou colocar ele aqui em Perdi Meu Tempo. Só de você entender esse conceito de focar em uma coisa só ao invés de tentar fazer tudo de uma vez, você já entendeu o livro, não precisa ler. Próximo livro, Poder Sem Limites, Tony Robbins. Esse livro aqui, eu lembro também que eu aprendi bastante conceitos bem interessantes
interessantes. Ele é um livro que fala sobre técnicas de PNL e para mim é um livro que foi curioso, porque muitas coisas eu já sabia de forma intuitiva e depois eu descobri que isso era uma técnica de PNL. Ele ensina, por exemplo, técnicas de como você parar de comer bobeira, comer lanche, essas coisas, e eram coisas que eu já aplicava em mim, mas eu não sabia que isso era uma técnica, e quando eu li o livro eu descobri que isso era uma técnica de PNL. Eu acho esse livro um livro top. Apesar de muitas coisas eu já saber de forma intuitiva, eu acho que quem não tem esse conhecimento vai aprender bastante com esse livro aqui. Então eu recomendo também a leitura Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Você vai aprender algumas técnicas ali que são bastante úteis para você usar no seu dia a dia, para você parar de ter medo com alguma coisa, quebrar algumas crenças negativas, poder melhorar a sua vida de forma geral. Então recomendo Poder Sem Limites. Próximo livro, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Olha, o título do livro já não me agrada. Toda vez que começa esse negócio de regra, de cagação de regra, eu já não gosto, já tenho um pouco de ranço disso daí. E também é um outro livro que estava bastante no hype, eu via muita gente recomendando, falando esse livro. E, novamente, pra mim, não foi nada demais. Ele fala mais do mesmo, ele dá uns exemplos que não tem nada a ver, talvez faça sentido no contexto dele. Eu acho que ele é canadense. Eu acho que lá no contexto dele, os exemplos que ele dá faz sentido, mas pra nossa realidade aqui, uns exemplos nada a ver. Os princípios do livro são mais do mesmo, não tem nada realmente inovador ali. Se você ler só o prólogo do livro ali, se você ler só quais são as regras, ou ver um vídeo no YouTube aí falando quais são as regras, você já entendeu o livro todo. Então, pra mim, ele é um livro aqui de perdi meu tempo, não achei nada demais, não achei que agregou nada. Apesar de eu gostar do Jordan Peterson, tudo que eu falo aqui, eu não tô falando da pessoa, eu tô falando da obra, eu tô falando do livro específico. E esse livro aqui, pra mim, foi perda de tempo, não me acrescentou em nada. Então, eu acho muito mais fácil você pegar e ver um vídeo do YouTube sobre esse livro aí, que já vai estar suficiente. Próximo livro, Mindset, Carol Dweck. Esse livro, pra mim, ele foi um livro ok. Eu já conhecia também bastante conceitos do que ela ensina no livro. Eu acho que são conceitos muito importantes também daquela forma, né? Eu não vou basear todo mundo por mim. Então, se você não sabe, não entende os conceitos, vai ser muito bom pra você esse livro. Talvez você coloque ele até em outra categoria. Mas pra mim, eram conceitos que eu já sabia, que eu não trouxe nada demais. Ela só organizou de uma forma interessante o conceito do livro. Só pra você ter uma ideia, resumidamente, o livro vai te ensinar o quê? Que existem pessoas de mindset de crescimento e existem pessoas de mindset fechado. Aquelas pessoas que não querem aprender nada novo, que acham que já aprendeu tudo, que acham que já sabe de tudo, e aquelas pessoas que estão sempre dispostas a aprender. Se você entendeu isso, pronto, você já entendeu o livro. Eu vou colocar ele aqui na categoria ok, porque, como eu falei, se você não tem esse entendimento, se você não sabe o que é mindset, não entende desses conceitos, vai ser um livro muito bom pra você. Porém, se você já sabe, pode deixar esse livro de lado, porque não tem nada demais nele, ou então ouça ele aí no audiolivro bem rapidinho, só pra entender um pouco mais sobre o livro, mas não é um livro revolucionário. Próximo livro, O Maior Poder do Mundo, Thiago Brunet. Cara, eu comecei a ler esse livro aqui e ele me surpreendeu pelo fato de ele ter uma conclusão que eu não esperava. Thiago Brunet, se você não sabe, ele é um pastor, coach, ele tem uma pegada de falar de autodesenvolvimento mais voltado para religião. Eu acho isso interessante, tá? Tem gente que critica, eu acho isso bem interessante. Porém, eu comecei a ler o livro meio que já esperando, ele vai falar de religião, ele vai dar os princípios da Bíblia, que também pra mim, se eu for colocar o melhor livro aqui é a Bíblia, tá, gente? Então pra você, eu tenho até uma Bíblia aqui, ó, bem aqui, pra mim é o melhor livro que existe. Inclusive, todos esses livros aqui que você vai ler, vai ter conceitos dele na Bíblia. Mas voltando aqui ao assunto, ele traz alguns conceitos aqui que eu pensei que ele ia dar uma conclusão óbvia, mas pra mim foi um livro que ele deu uma conclusão que eu não esperava. Então, pra mim, esse livro aqui é um livro top. Recomendo demais a leitura. Eu poderia até colocar ele ali, talvez, no bom, mas pouca gente conhece. Porque eu não sei se todo mundo conhece Thiago Brunet, não sei se todo mundo conhece esse livro. Porém, eu vou colocar ele aqui no top, porque pra mim, ele deu uma conclusão que eu não esperava. A ideia central do livro era algo que pra mim me surpreendeu. Então, pra mim, ele foi um livro top. Próximo livro, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho. Esse livro aqui é polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia a pessoa do Olavo de Carvalho. Novamente, eu não estou falando da pessoa, estou falando da obra. Eu curto o Olavo de Carvalho, tá? Inclusive, ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 29 de abril. Eu acho muito massa a filosofia dele, ele trouxe algo novo pro Brasil que não existia. Porém, falando especificamente aqui desse livro, dessa obra aqui, cara, é impressionante o grau de assertividade que ele teve. Esse livro aqui, só para você ter um resumo,
resumo, ele, na verdade, não é um livro escrito pelo Olavo de Carvalho. Foi um jornalista chamado Felipe Moura que ele pegou e compilou todos os artigos que o Olavo de Carvalho tinha escrito para jornais, revistas e sites e compilou tudo nesse livro. Então esse livro é um compilado de artigos. Só que qual que é o surpreendente? Esses artigos, muitos deles foram escritos na época de 90 e ele previa coisas que aconteceram exatamente como ele falou alguns anos depois. Não que o Olavo de Carvalho seja um vidente, mas ele era tão estudioso do assunto que ele sabia o que ia acontecer com o Brasil, ele sabia o que ia acontecer com a população, com a sociedade, e foi exatamente isso que aconteceu. Então se você ler esse livro aqui, você fala, caraca, como que esse cara sabia dessas coisas lá no ano 90? Isso vai te dar talvez uma nova visão, um novo jeito de olhar pro autor, e aí se você se interessar, você pode consumir outras obras dele. Mas esse livro aqui pra mim foi um livro muito bacana, é um livro top, recomendo demais. Você vai aprender coisas que você nem imaginava, então realmente é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Próximo livro, Verdadeiro Poder, de Vicente Falcone. Esse livro aqui, eu lembro que eu tava num período muito específico da minha vida, que eu tava fazendo muitos treinamentos de autodesenvolvimento, liderança, e esse livro aqui me foi apresentado e foi uma surpresa para mim. Ele fala sobre a questão de gerenciamento de empresa, é um livro um pouco mais nichado, ele fala mais pro público de empresários. Ele trata no livro aqui sobre a técnica do PDCA, que significa Plan, Do, Check e Act. É um sistema de você estar sempre otimizando o seu trabalho. Então sempre que você tiver alguma atividade, alguma função para você fazer, primeiro você planeja, depois você vai fazer aquilo que você planejou, próximo passo você vai checar aquilo que você fez e depois você vai corrigir e agir novamente, e isso vira um ciclo. Depois você planeja, faz, checa e age de novo, planeja, faz, checa e age de novo. Isso vai fazendo com que você melhore em todas as áreas da sua vida. Então, apesar de ser um livro escrito para o público de empresários, líderes, CEOs, ele é um livro que tem um conceito que se aplica em tudo na sua vida. A técnica do PDCA você pode aplicar em tudo na sua vida. Então, para mim, ele é um livro bom, mas que eu acredito que pouca gente conhece. Próximo livro, Empresas Feitas para Vencer. Esse também é outro livro dessa fase da minha vida que eu estava envolvido nesses grupos de liderança, alto desempenho, e esse livro também me foi apresentado. E para mim, ele é um livro super estimado. Eu vi muita gente falando muito bem dele. Ele tem uma linha de raciocínio muito boa. O que o Jim Collins faz nesse livro? Ele estuda algumas empresas e ele vê quais são os princípios que essas empresas têm para serem as melhores nos seus ramos. Então ele pega algumas indústrias ali, divide as empresas em indústrias, sei lá, bancos, indústrias farmacêuticas, indústrias de carro, enfim, e classifica ali quais são as melhores e ele faz um ranking ali para ver o que essas empresas têm de valores, de princípios que a tornam melhores. O que acontece? Com o passar do tempo, essas empresas que ele falou que eram as empresas mais top do mercado e que nunca ia acabar, sempre ia continuar crescendo, essas empresas foram diminuindo, foram sumindo do cenário, foram perdendo a liderança e a relevância, o que fez com que esse livro caísse em desuso. Porém, ele tem alguns conceitos bem interessantes sobre os princípios das empresas, e isso realmente são coisas que são úteis, né? Você entender quais são os princípios que fizeram aquelas empresas crescerem, vai ser útil para você, independente se a empresa hoje já não está na liderança, já não está faturando tanto quanto ela faturava antes, mas se você entender os princípios, vai ser bem importante para você. Então, por isso, eu vou colocar ele aqui também no bom, mas pouca gente conhece. Próximo livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse livro, para mim, ele é um livro que ele trouxe alguns conceitos também bem bacanas, muitos deles eu já conhecia, mas para mim, ele é um livro top. Não tenho muito o que dizer desse livro, você vai aprender sim alguns conceitos sobre psicologia. Eu aprendi coisas novas nesse livro, não sabia de tudo que ele falava nesse livro, eu aprendi coisas novas, mas novamente não foram coisas que transformaram o meu jeito de viver, transformaram a forma de ver a vida. É um livro útil, bem interessante, top, é o suficiente aqui para esse livro. Próximo livro, Ação Humana, do Ludwig von Mises. Esse livro aqui, na verdade, ele não é um livro, ele é um tratado de economia. Ele tem mais de 1000 páginas, só para você ter uma ideia. E é um livro onde o Ludwig von Mises, que é um economista austríaco, ele explica toda a teoria da economia, ele prova porque a economia socialista não funciona, ele traz uma proposta de economia mais liberal, com princípios, com exemplos, com prática. Então é um livro muito bom. Se você quer se atrever a opinar sobre economia, você precisa ler esse livro. Não tem como você querer falar de economia se você não leu esse livro aqui. Seja concordando ou discordando com o autor, você precisa ler o livro. É um livro revolucionário, é um livro que traz conceitos fundamentais sobre a área da economia e que você vai aprender muito sobre o ser humano. Tanto que o nome do livro é Ação Humana.
funciona. Então, pra mim, esse livro aqui foi game change. Eu aposto que tem muitos economistas que nunca leram esse livro, que falam aí, arrotam sua arrogância, suas opiniões, porém não tem o conhecimento que esse livro traz aqui. É um livro essencial, e mesmo que você não queira saber de economia, é um livro muito importante para você entender como a economia funciona. No meu treinamento Habilidades de Poder, eu explico um pouco sobre como a economia funciona e por que é importante você saber disso. Porque se você não sabe como o jogo da economia funciona, você vai ser levado para lá e para cá. Você não sabe o que acontece quando o dólar sobe, quando o dólar desce, você vai ficar sendo levado para lá e para cá. Então lá eu explico habilidades fundamentais que você precisa ter para você se proteger, para você crescer em todas as áreas da sua vida. Uma dessas habilidades é a habilidade de entender a economia. Então, se você se interessou pelo treinamento, clique aqui no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, para ter acesso a esse treinamento, e o primeiro módulo dele está liberado de forma gratuita. Então aproveite. Próximo livro, Blink, do Malcolm Gladwell. Cara, esse livro aqui, eu estava num hype muito grande. Não era nem as pessoas que estavam recomendando, falando. Eu estava num hype muito grande. Talvez era porque era um assunto que eu estava querendo estudar na época. Eu vi esse livro e ele me chamou a atenção. Então eu estava num hype muito grande. E sempre que você tá num hype muito grande, sempre que você tá com a expectativa muito grande, a tendência de você se decepcionar é grande. E foi pra mim, esse foi o que aconteceu com esse livro aqui. Não trouxe nada demais, não era nada que eu esperava. A ideia desse livro aqui é como que as pessoas tomam decisão rápido, né? Uma forma rápida de tomar decisão. Pra mim não agregou em nada, foi total perda de tempo. Então pra mim eu acredito que não tem nada demais aqui nesse livro que vai te transformar, te fazer aprender algo novo, totalmente dispensável. Próximo livro, A Quinta Disciplina, de Peter Senge. Esse livro aqui, ele traz um conceito que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro, que é a ideia de você ter uma visão sistêmica. O que acontece? Geralmente as pessoas são muito imediatistas. Elas fazem uma coisa e querem um resultado agora. Só que tem coisas que levam tempo para ter o resultado. E quando isso acontece, fica difícil você saber qual foi o motivador, qual foi a causa daquele resultado. Isso acontece muito na área econômica. Vamos dizer que um político há 20 anos atrás tomou uma decisão. Só que as consequências daquela decisão só foram acontecer agora, 20 anos depois. Só que como a decisão foi tomada há muito tempo atrás, você não lembra mais do que foi a causa daquela consequência. Aquilo já se perdeu no dia a dia ali. Você não lembra mais o que motivou aquele efeito que está acontecendo agora. Então esse livro ele abre a sua visão para você entender como as coisas têm causa e efeito, e como essa causa e efeito pode ser imediata e pode se prolongar no tempo. Eu lembro quando eu li esse livro, eu falei, cara, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu fiquei doido por esse assunto. Eu busquei mais sobre esse assunto, só que eu não encontrei quase nada mais falando sobre esse conceito de ter a visão sistêmica. E novamente, fazendo o jabá do meu treinamento, esse é mais uma das habilidades que eu ensino dentro do treinamento Habilidades de Poder. E se eu fosse você, eu corria lá e já garantia o seu acesso ao treinamento. Mas pra mim, eu vou colocar ele aqui no bom, mas pouca gente conhece. É até uma ofensa colocar ele aqui do lado do Empresas Feitas para Vencer, mas ele é sensacional. Porém, eu acredito que pouca gente conhece. Eu vou colocar... eu vou colocar ele no Game Change. Não tem jeito, esse livro é muito bom e quase ninguém conhece. Apesar de quase ninguém conhecer, eu vou colocar ele no Game Change, que pra mim, ele foi um livro que transformou o meu jeito de ver as coisas. Próximo livro, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Cara, esse livro aqui, ele é meio polêmico também, porque tem muita gente falando sobre ele, muita gente fala que o Pablo Marçal estudou todo esse livro e aplica todas as leis desse livro. Eu acho que ele é um livro top, tá? Sendo bem sincero, eu acho que ele é um livro top. Ele explica muitas coisas sobre a natureza humana. E ele não traz, o autor, ele tem o cuidado de não trazer a opinião dele sobre essas características do ser humano. Ele apenas fala, ó, o ser humano é assim. O ser humano engana, o ser humano trai, o ser humano mente, o ser humano, ele faz coisas com segundas intenções, porém, ele deixa ali a critério, ele não põe a opinião dele, ele só lista essas características que nós, como seres humanos, temos. E fica ao seu critério se você vai usar isso pro bem ou pro mal. Ele não entra nessa área, porém, ele lista com precisão ali muitas das características que nós, seres humanos, temos. Então, é um livro muito bom para você entender como o ser humano funciona, para você ver se estão aplicando essas leis contra você, né? Às vezes tem uma pessoa que tá te bajulando muito, tá puxando muito seu saco, talvez ele esteja aplicando a primeira lei do poder, então já fique de olho, é bom você saber. Esse livro aqui é igual arma, né? É melhor você ter e não precisar usar do que você não ter. Então, é bom você ter esses conceitos, aprender esses conceitos e nunca precisar usar, mas se resguardar do que alguém te pegar desprevenido aí e você ser usado pelas pessoas que conhecem esses conceitos aqui que estão nesse livro. Então, recomendo bastante. Próximo livro, As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman. Esse livro também, ele é um daqueles livros que tava no hype, tava todo mundo falando, tava em alta, todo mundo falando as 5 linguagens do amor, qual é a sua linguagem do amor. E realmente, eu achei um livro
top. Eu achei um livro top, ele traz conceitos ali que eu não conhecia, ele traz alguns conceitos ali bem interessantes sobre a forma como nos relacionamos com as pessoas. Cada pessoa demonstra um jeito de amar diferente. Entender isso é muito importante, porque às vezes você fala, pô, eu faço de tudo por aquela pessoa e ela não me ama, ela não demonstra o amor dela por mim, ela é uma pessoa fria, ela parece que não gosta de mim, talvez a forma de amar dela é diferente. Então quando você entende esses conceitos aqui, você consegue aplicar não só nos seus relacionamentos, mas você entende sobre as pessoas, sobre o ser humano. E você pode usar isso, por exemplo, no seu network. Por exemplo, você pode entender que a forma como a pessoa se sente amada, se sente prestigiada, é receber presente. Então você sabe que se você der um presente pra ela, ela vai curtir, ela vai gostar. E isso vai criar uma conexão com você. Então esse livro aqui, ele vai te ensinar esses conceitos que vão te ajudar a você entender melhor o ser humano e poder melhorar os seus relacionamentos, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento interpessoal com os amigos, família e outras pessoas. Então eu acho ele aqui um livro top, recomendo. Próximo livro, A Ciência de Ficar Rico, Wallace Wallace. Esse livro aqui, ele já começa te falando para você não ler nenhum outro livro que vai ter tudo nesse livro aqui. O problema é que eu já tinha lido outros livros. Então, para mim, os conceitos que ele trouxe aqui, apesar de ser muito bom, tá? Realmente, se você só ler esse livro, você vai entender quase tudo que se fala sobre dinheiro, mindset, quase tudo, tá? Não tudo. Você vai precisar, sim, ler outros livros. Porém, para mim, ele não teve todo esse efeito, todo esse impacto que ele promete desde o princípio. Então, eu vou colocar ele aqui na categoria, ok, você vai aprender conceitos, você vai ter novos conhecimentos, porém, para mim, não foi nada revolucionário, não foi nada que eu já não sabia antes, ele apenas tornou um pouco mais claro algo que eu já sabia, então, ok, é a categoria dele. Próximo livro, Roube como um Artista, Austin Kleon. Esse livro aqui, eu acho esse um livro top também, tá? Por quê? Ele é escrito do ponto de vista de um artista, porém, ele traz ideias ali de como você pode se inspirar no trabalho de outras pessoas, como você pode otimizar sua forma de trabalhar, como você pode ser mais criativo. Então é um livro que eu achei bem interessante, ele traz conceitos também que eu não conhecia, tudo que é novo pra mim, tudo que é apresentado pra mim, um conceito que eu não conhecia, pra mim vai ser um livro top, porque eu aprendi algo mais. Então eu achei esse livro aqui bem interessante, ele é bem facinho de ler, ele é bem curtinho, ele tem muitas imagens, muitas figurinhas, parece até um livro de criança, mas ele traz alguns ensinamentos bem interessantes, então recomendo demais aí a leitura dele. Próximo livro, O que os ricos sabem e não te contam, Brian Scher. Cara, esse livro aqui, eu lembro que eu ouvi sobre ele, eu ouvi alguém recomendando esse livro aqui, não lembro quem, e eu fui procurar esse livro. Procurei na internet, não achei. Fui nas livrarias aqui perto de casa e não achei. E eu fui numa livraria na outra cidade, um dia que eu tava lá, eu falei, deixa eu aproveitar, deixa eu ver se tem esse livro aqui. E era o último livro que tinha, o último exemplar que tinha desse livro aqui. Foi uma saga conseguir esse livro. E pra mim, apesar disso tudo, pra mim ele é um livro ok. Ele vai trazer ali alguns conceitos também interessantes, você vai aprender coisas novas. Se você não entende nada sobre o assunto de dinheiro, finanças, marketing, ele vai te trazer um conceito novo, você vai aprender algo novo, porém pra mim, ele só organizou informações que eu já sabia. E o problema disso é que cada um organiza de uma forma, pode ser que esteja um outro livro que organiza de outra forma e vai ser melhor. Mas como ele não me apresentou nada realmente novo, eu vou colocar ele aqui na seção ok, mas você, se você não conhece nada, você vai ler esse livro aqui e vai aprender muita coisa interessante. E eu recomendo, tá? Recomendo as leituras aqui desse livro sim, que você vai aprender coisas interessantes. Então, categoria ok. Próximo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Cara, esse livro aqui é o clássico dos clássicos dos clássicos. Sempre que você começar a estudar sobre autodesenvolvimento, qualquer outro assunto de desenvolvimento pessoal, você vai cair nesse livro, as pessoas vão te recomendar esse livro. E ele é um livro bem legal, porque geralmente os livros de hoje, eles são muito baseados em experiências científicas e que de acordo com o estudo X e o estudo Y da Universidade ABC, foi descoberto que o cérebro do ser humano... Cara, esse livro aqui é experiência, é prática. Ele mostra como você pode melhorar, fazer amigos e influenciar pessoas com a prática, com a vivência. Até porque na época que ele escreveu o livro, não tinha essa ciência tão avançada. Eu acredito que se o autor tivesse vivo hoje, ele ia usar essa base científica para poder sustentar o que ele traz no livro aqui. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre as bases científicas são necessárias. Muitos livros que têm bases científicas muito sólidas, ele não traz nada relevante, ele não traz nada importante, até porque a base científica também pode estar contaminada. Eu não quero nem
entrar nesse mérito desse assunto aqui, mas não quer dizer que algo que é baseado cientificamente é melhor do que o que não é. É isso que eu quero dizer aqui. E esse livro aqui não é baseado cientificamente, não traz artigos científicos, porém ele é um livro muito importante, tanto que é um clássico aí que todo mundo lê, todo mundo recomenda. Então, pra mim, ele é um livro top. Ele não foi um livro game change, ele traz alguns conceitos sim, mas ele, novamente, ele poderia ser mais enxuto. Você poderia entender o conceito desse livro aqui com muito menos páginas, mas não desmerece o livro, não tira a beleza do livro. É um livro muito interessante, é um livro bem bacana e eu recomendo a leitura Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Próximo livro, O Milagre da Manhã, Hal Elrod. Esse livro aqui, ele é interessante, né? Depois desse livro aqui, que foi que começou esses coaches aí a falar, não, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que abraçar o sol, você tem que acordar antes do sol e não sei o que. Começaram a partir desse livro aqui. Então já me dá um pouco de raiva desse livro aqui por causa disso. Pra mim, na real, perda de tempo, tá? Porque ele simplesmente ele vai te falar sobre os benefícios de acordar cedo. Por que eu falo que pra mim é perda de tempo? Eu acredito que cada pessoa tem que construir a melhor rotina pra ela. Eu já tentei acordar 5 horas da manhã, eu já tentei acordar 4 horas da manhã, eu já tentei acordar 8 horas da manhã. Enfim, eu fui testando o que funcionava pra mim. Então esse é um livro aqui que vai defender que você precisa acordar 5 horas da manhã. Mas nem todo mundo funciona do mesmo jeito. Nem todo mundo funciona da mesma forma. Tem gente que performa melhor à noite, tem gente que performa melhor de manhã. Eu performo melhor de manhã. E pra mim, acordar 5 horas da manhã não fez diferença. Eu acordava 5 horas da manhã, não conseguia produzir, porque minha mente ainda tava, né, meio bagunçada. Ficava o dia inteiro morgado, todo lesado, todo com sono. Ou seja, prejudicava a minha performance durante o dia. De noite eu já tava capengando de sono. Então pra mim não funcionou a técnica desse livro aqui. Acredito que pra muitas pessoas também não funciona, mas pra algumas vai funcionar. O que você precisa saber é que você precisa descobrir qual é a melhor rotina pra você. Você precisa testar, acorda mais cedo, acorda mais tarde. Tem gente que fala, você tem que fazer atividade física assim que você acorda. Pra mim funciona, tá? Eu gosto de fazer atividade física logo de manhã. Pra outras pessoas eu sei que não funciona. Teste e descubra o que funciona melhor pra você, tá? Então, como esse livro aqui caga a regra, vou colocar aqui ele em perda de tempo. Ele não traz nenhum conceito novo, revolucionário, ele apenas defende a tese de você acordar às 5 horas da manhã é melhor. Próximo livro, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Cara, esse livro aqui, ele é sensacional. Pra mim, ele é um livro game change. Por quê? Ele é um livro denso, tá? Ele é grosso, ele traz bastante conceito muito importante sobre psicologia. Ele é aquele livro, né, que eu falei, todo baseado em fundamentos científicos, traz testes e experimentos, ele traz vieses do comportamento humano, que a gente tem determinadas tendências, condicionamentos de pensamento. Por exemplo, uma das coisas interessantes que você vai aprender nesse livro é o conceito de aversão à perda. Ele explica que o ser humano ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Para chegar nessa conclusão, ele conta o exemplo de um estudo que foi feito, onde abordavam as pessoas e falavam, ó, eu vou jogar aqui uma moeda, cara, coroa, e se der cara, eu te dou $100. E se der coroa, você me dá $100. Você quer participar dessa aposta? E a maioria das pessoas não. Por quê? A chance de perder é alta, né? 50%. Apesar de ser igual a de ganhar, para as pessoas, na avaliação das pessoas, é alta. Não vale a pena apostar. Claro que é uma média geral, tá? Vai ter gente que vai apostar mesmo se a chance de ganhar seja 1%. Em geral, as pessoas têm aversão à perda. E aí no livro ele vai desenvolvendo esse assunto ali e vai mostrando como esses viés afetam a nossa tomada de decisão, além de uma infinidade de outros viés de comportamento e formas como o ser humano funciona. Então, pra mim, esse livro aqui é game change, recomendo demais a leitura. Próximo livro, O Poder do Hábito, Charles Duhigg. Esse livro aqui, eu lembro que eu comprei ele numa feira do livro, né? Numa Bienal do livro que teve aqui perto de casa. E eu comprei o livro pela capa, tá? Não tava pesquisando nada sobre esse assunto e tal, mas eu olhei a capa do livro e achei interessante. E eu acredito que esse foi o livro que startou, né, a importância de falar sobre hábitos. Depois disso veio Hábitos Atômicos e muitos outros livros que falam sobre hábitos. Então, por ele ser um livro que pra mim trouxe um conceito novo, interessante, uma abordagem nova sobre o que é o hábito, como que a gente forma o hábito, como que a gente aprende coisas novas, como que a gente troca um hábito negativo. Por exemplo, a pessoa que tem hábito de fumar, como que ela deixa esse hábito? Tem como você parar de ter um hábito? Como que é a melhor forma de fazer isso? Ele explica tudo nesse livro, então pra mim ele também é um livro game change. Pode ter outros livros melhores, tá? Mas pra mim, na minha leitura, na época que eu li, eu lembro que isso daqui mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de entender as coisas, então pra mim é um livro game change. Próximo livro, O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Esse livro aqui também é um clássico, tá? Da leitura do autodesenvolvimento, e eu acho esse livro aqui top, tá? Eu acho esse livro top. Novamente, eu não vou colocar ele em game change, porque eu já tinha lido outros livros antes que traz o mesmo conceito. Só que esse livro aqui, ele vai mais a fundo no assunto do subconsciente. Você pode usar o subconsciente a seu favor, como que o subconsciente funciona, como que algumas pessoas se prejudicam por não saber usar o subconsciente. Então eu recomendo muito a leitura desse livro aqui, O Poder do Subconsciente. Você vai aprender muita coisa nova, muita coisa interessante e vai aprender como usar essa máquina chamada cérebro 100% a seu favor. E não só os 10, 20% da parte racional que a gente usa e acha que é o super
super inteligente. A maior parte do nosso cérebro funciona no subconsciente. Saber usar essa ferramenta pode te trazer vantagens muito grandes, então recomendo demais essa leitura. Próximo livro, Abundância, Peter Diamandis. Cara, esse livro aqui, eu lembro que ele foi recomendado pelo Murilo Gun, tá? Ele falava muito sobre esse livro. Eu li esse livro aqui e eu achei, na real, um livro ok, tá? Ele vai te trazer alguns conceitos ali. Na verdade, esse livro tem a ideia de mostrar como que a gente tá numa situação melhor do que sempre esteve na história da humanidade. Hoje a gente tem água e abundância, hoje a gente tem comida e abundância. Inclusive, eu gosto de provocar, às vezes, as pessoas para que façam elas pensar. A gente está muito acostumado de abrir a torneirinha ali da nossa pia, da nossa cozinha, do nosso banheiro e sair água. Você sabia que isso é uma coisa revolucionária na história da humanidade? Durante milênios isso nunca existiu. A gente tinha que ir lá no rio buscar água, tinha que fazer todo um esforço para buscar água, trazer a água até a gente. Hoje em dia a gente abre uma torneirinha e a água sai. Então a gente está muito mal acostumado a ter essa comodidade. Quem nasce nessa realidade acha que sempre foi assim. Não, é só você desde criança eu abro a torneira e sai água. Só que se você for olhar dentro de um contexto histórico, isso é praticamente um milagre, isso é muito novo. Então a gente precisa dar valor a essas coisas e esse livro mostra aqui algumas questões sobre como a gente vive num período de abundância, não num período de escassez, como muita gente tende a acreditar, né, que vai acabar a água, vai acabar a comida. Historicamente a gente está em um período onde nunca houve tanta abundância, tanta fartura de alimento, de comida, de informação. Então eu recomendo esse livro aqui, porém para mim ele não foi nada revolucionário, ele só trouxe um conceito que é interessante. Próximo livro, Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Esse livro ele traz um conteúdo bem interessante, tá? Eu vou colocar ele aqui na categoria top, porque ele vai mostrar pra gente aqui a importância de você ter um propósito naquilo que você faz. Ele tem uma pegada mais falando para líderes, para empresas, mas também funciona em qualquer área da sua vida. Ele mostra a importância de você ter um objetivo. Então ele cita o exemplo ali da Apple. Por que a Apple, por exemplo, pode fazer tanto telefone, pode fazer computador? Se a Apple fizer um carro, as pessoas vão comprar o carro. Se a Apple fizer uma casa, as pessoas vão comprar uma casa. Mesmo sendo indústrias diferentes, mesmo sendo setores de economia diferentes, a empresa, a Apple, ela tem um propósito, ela tem um porquê. Ela comunica para as pessoas que ela é revolucionária, que ela traz o novo, que ela quebra o status quo. E isso permite com que ela atue em outras áreas da economia, porque as pessoas não estão comprando o aparelho, elas estão comprando a Apple. Tanto que o iPhone não é o melhor aparelho do mercado. Tem outros aparelhos que tem câmeras melhores, que tem rádio melhor, que tem desempenho melhor, só que as pessoas continuam comprando iPhone, porque elas compram a marca. Então a Apple é um grande exemplo de como uma empresa conseguiu comunicar o seu porquê e o benefício que ela tem, né? Que ela pode produzir qualquer coisa, tocador de música, aparelho de telefone, computador, independente do que ela produzir, as pessoas vão comprar, porque as pessoas compram a marca. Então, Comece pelo Porquê é um livro muito interessante, recomendo bastante. Próximo livro, Como Ler Livros, Montimie Adler. Esse livro aqui, cara, pra mim foi game change, mas eu vou colocar ele aqui na categoria bom, mas pouca gente conhece. Qual é a ideia desse livro aqui? Ele te explica que existem diferentes formas de leitura. É diferente você ler um jornal, de ler um comentário do Instagram, de ler um artigo científico e ler um livro sobre a teoria econômica. E mostra como o leitor deve se posicionar diante do texto para aproveitar ao máximo aquela leitura. Então, se você tá lendo para se divertir, para relaxar, para passar o tempo, é um tipo de leitura. Se você tá lendo para estudar, para absorver um conhecimento, é um outro tipo de leitura. Você precisa ter uma leitura mais ativa, você precisa fazer anotações, você precisa rabiscar, anotar algumas coisas no livro. Então, ele mostra como você pode aproveitar da melhor forma algumas diferentes formas de leitura. E no final do livro ainda, ele faz uma recomendação, se eu não me engano, de 100 livros. Então, você termina o livro e já tem mais 100 livros para ler. Muito bom, recomendo bastante. Mas como eu acredito que poucas pessoas conhecem, vou colocar ele aqui na categoria bom, mas poucas pessoas conhecem. Próximo livro, Venda à Mente, Não ao Cliente. Cara, esse livro aqui, ele é um livro muito bom, tá? Eu vou colocar ele aqui na categoria top. Ele é um livro que mostra alguns estudos sobre neuromarketing e que mostra como a gente pode ser mais eficiente nas nossas vendas, vendendo para o cérebro das pessoas e não para a pessoa em si. Ele mostra como que é diferente você vender para homem do que vender para mulher, do que vender para mãe, do que vender para criança. São diferentes formas de venda. E a grande vantagem desse livro é que ele traz de forma leve, de forma fácil, um conhecimento difícil, técnico, né, que é neurociência, neuromarketing. Ele traduz essa informação técnica de uma forma bem palatável, bem fácil de entender. Então eu recomendo demais essa leitura, Venda à Mente, Não ao Cliente. Próximo livro, O Maior Vendedor do Mundo, Ozymandias. Esse livro aqui eu lembro que eu tive acesso a ele a primeira vez quando eu era bem novo. Eu lembro que eu tinha ali, uns 12, 13 anos por aí. Meu tio tinha esse livro, eu fiquei curioso, ele me emprestou o livro para eu ler. E ele, apesar de ser um livro de vendas, ele conta uma história bem gostosa de ler, onde você vai aprender conceitos de vendas de uma forma bem legal, bem interessante. Só que eu lembro que esse livro aqui, ele te traz alguns conceitos para você criar alguns hábitos. Ele nem fala de hábito no livro, só que ele te ensina a criar hábitos pela repetição. E o fato é que na época que eu comecei a ler o livro, eu não conseguia ter a autodisciplina para cumprir aqueles hábitos, né? Ele fala que você tem que ler o mesmo capítulo 30 dias, todos os dias, 30 dias, 3 vezes ao dia. Aí eu ficava, caraca, velho, eu quero ler,
mas eu quero avançar no livro, mas eu não quero deixar de cumprir os requisitos aqui do livro, eu quero ler 3 vezes ao dia, 30 dias e tal. E aí eu acabei deixando o livro de lado. Depois, mais tarde, eu retornei à leitura, finalizei o livro aqui e achei bem interessante. É um livro bem facinho de ler, bem gostoso de ler. Você vai aprender conceitos muito importantes sobre venda. E novamente, gente, eu falo sobre venda aqui, você fala, não quero aprender a vender não. Mas é um livro que fala sobre seres humanos, né? A venda nada mais é do que o relacionamento entre seres humanos. Então, aprender a vender é aprender sobre você, é aprender sobre as pessoas. Com certeza é um livro que vai te acrescentar bastante. Então, eu vou colocar ele aqui na categoria top. Próximo livro, Singular, Jacob Petri. Eu já falei desse autor aqui nesse vídeo, mas esse livro, pra mim, eu lembro que quando eu li esse livro, não me trouxe nada de novo, então pra mim eu vou colocar na categoria perda de tempo. A ideia do livro é como ser diferente, como você ser singular, porém eu entendo que eu não aprendi nada novo, nenhum conceito novo, nada aplicável ao meu dia a dia, não absorvi nada desse livro, então pra mim ele foi perda de tempo, mas se você quiser ler, pode ser que você classifique ele em outra categoria. Próximo livro, As 22 Leis Consagradas do Marketing. Cara, esse livro aqui é um daqueles livros também facinho, rápido de ler, direto ao ponto. Ele lista ali 22 leis sobre o marketing. Leis muito interessantes, bem importantes mesmo, que eu acredito que muita gente aí do marketing digital nunca nem ouviu falar. Então, ele trouxe bastante conceitos interessantes para mim. Vou colocar ele aqui na categoria top. É um livro que traz bem direto ao ponto. Ele fala que lei que é e comenta um pouco sobre ela e também como você pode aplicar no seu negócio. Tipo de livro que eu gosto, direto ao ponto, rápido, sem muita enrolação. Recomendo demais a leitura. Próximo livro, 38 estratégias para vencer qualquer debate. Cara, esse livro é muito bom, ele é muito interessante. Pra mim, ele é um livro game change, tá? Você vai aprender ali algumas técnicas, algumas formas de você vencer qualquer debate, qualquer discussão. Inclusive, o subtítulo do livro é Mesmo que você não tenha razão. Então, você pode sim vencer qualquer debate, mesmo que você não tenha razão, usando as técnicas que você aprende aqui nesse livro. São técnicas também bem diretas, ele lista ali as 38 técnicas, explica um pouco mais sobre elas, bem direto ao ponto, bem facinho de ler, muito bom, recomendo demais essa leitura aqui. Inclusive, se você gosta desse assunto, você vai começar a reparar ali em épocas de eleição, debates de políticos ali, você vai ver, ó, esse daqui tá usando a estratégia tal, aquele ali tá usando a estratégia tal, você vai gostar demais desse livro aqui, então recomendo demais essa leitura desse livro. Próximo livro, O Mensageiro Milionário. Esse livro aqui, eu gostei demais, tá? Eu vi esse livro, alguém recomendando esse livro também, acho que foi no YouTube, e eu fui ler esse livro aqui, é um livro bem facinho de ler, e ele mostra como você pode ser um especialista, como você pode traduzir a sua mensagem ao mundo. E aí você pode falar, Álvaro, mas eu não tenho nada pra ensinar, eu não sei de nada e tal, aquelas desculpas que todo mundo já conhece. Mas esse livro aqui vai te dar a resposta para você resolver esse problema. Ele mostra como todo mundo tem algo a ensinar e ele não só mostra, mas ele mostra como fazer isso, como você pode extrair conhecimento de dentro de você e transformar isso num produto, no treinamento, enfim, naquilo que você achar mais interessante, num serviço e realmente trabalhar com o que gosta, trabalhar com o que faça sentido para você. Esse livro aqui, eu tô em dúvida, coloca ele Game Change ou Top, deixa eu ver. Cara, eu vou colocar ele como Game Change. Ele vale a pena Game Change, porque ele traz um conceito que pouca gente tá falando. Talvez você tenha até visto em alguns vídeos do YouTube aí, não, você tem que trabalhar com o que gosta, você tem que fazer o que ama, tá? Mas como que faz isso? Então, esse livro aqui, ele explica como você faz isso. E nesse livro você vai aprender algumas técnicas para construir o seu negócio, a sua mensagem, né? Levar a sua mensagem ao mundo de uma forma bem interessante. Então, mais um livro que eu recomendo demais a leitura. Próximo livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason. Esse livro aqui, ele é um livro também bem bacana. Ele traz conceitos sobre finanças de forma leve, é uma historinha ali que ele conta, é bem palatável, bem gostosinho de ler. Mas pra mim, ele é um livro que é ok. Ele é um livro ok, eu não senti que eu aprendi nada demais com esse livro. Esse livro aqui, ele vai te ensinar de forma bem levezinha assim, como você pode administrar o seu dinheiro. Quanto que você deve guardar do seu dinheiro, quanto que você deve reinvestir do seu dinheiro, quanto que do seu dinheiro que você deve guardar para pagar as contas e tudo mais. Enfim, ele vai mostrar ali de forma bem leve esses conceitos, mas não tem nada demais, eu não senti que eu aprendi nada muito novo, muito revolucionário, apesar dos conceitos serem bem interessantes para quem não conhece o assunto. Acredito que essa categoria aqui, ok, é uma categoria onde são conceitos que eu considero importantes, porém eu já sabia. Então, talvez para a pessoa que não conhece, que não entende ainda sobre esse assunto, vai ter outra experiência com esse livro e pode até colocar esse livro em outra classificação aqui da categoria. Mas para mim, ele é um livro ok. Próximo livro, Nunca Almoce Sozinho. Esse livro aqui, ele vai te ensinar técnicas de network. Então, se você quer aprender sobre network, como se conectar com as pessoas, você precisa ler esse livro aqui. Ele é um livro, para mim,
top, tá? Ele vai te ensinar alguns conceitos bem interessantes de como você construir um network, como você cultivar um network. Inclusive, um dos principais insights sobre network é que você cria o seu network quando você não precisa dele. Você constrói o seu network quando você não precisa dele. Porque geralmente as pessoas querem fazer network quando elas estão precisando. Elas estão desesperadas ali, por favor, alguém me ajuda, me dá um cliente, me indica pra alguém. Mas se você não construiu um relacionamento antes, isso fica muito mais difícil. A principal sacada de network que esse livro traz e que ele explica melhor, tá, os conceitos, mas é que você precisa cultivar o seu network enquanto você não precisa dele. Porque aí quando você realmente precisar, vai ser muito mais fácil você pedir ajuda pra alguém, pedir a indicação pra alguém. Então eu recomendo demais esse livro. Além desse insight, ele traz muito mais técnicas para você criar esses relacionamentos. Então é um livro que todo mundo que quer desenvolver o seu network precisa ler, vai aprender bastante sobre esse livro. Próximo livro, A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb. Cara, esse livro aqui pra mim também, ele foi um livro bem importante. Ele traz um conceito de forma muito clara, de forma muito detalhada, um conceito que eu já tinha uma leve sensação, uma leve impressão, porém ele conseguiu explicar de forma magnífica nesse livro aqui. Basicamente ele explica como que algumas teses aí econômicas, alguns conceitos que são tratados como verdade absoluta, principalmente no campo da economia, tá, que é a área dele, mas que também se estende a qualquer outra área do conhecimento. Como esses conceitos não são totalmente verdade e como basta uma prova ao contrário para derrubar toda essa teoria. Então a lógica do cisne negro, qual que é a ideia por trás do livro, né? Existia uma tese que falava que todos os cisnes eram brancos, até que se descobriram um continente da Oceania e descobriram que lá na Oceania, ali na Austrália, tinham cisnes negros. Então bastou um cisne negro para derrubar toda a tese dos cisnes brancos. E aqui nesse livro ele explica esse conceito com mais detalhes, com mais informações, não só esse conceito, tá? Tem outros conceitos, mas ele explica como que teorias que são, né, taxadas como verdade absoluta aí por economistas e levam isso a sério, análises de gráfico, tem gente que é apaixonada em analisar gráfico achando que vai tirar alguma informação útil, mas o gráfico ele tá só relatando o que já aconteceu. Não adianta você olhar e falar, ó, de acordo com todas as tendências do passado, a tendência é que isso continue. Não quer dizer nada. Você olhar tudo que aconteceu no passado, na verdade, não quer dizer nada, porque basta uma coisa diferente acontecer que tudo aquilo vai mudar. Claro que, né, quem trabalha com isso vai defender e tal, e acredito que tem uma certa previsibilidade. Por exemplo, o dólar nunca chegou ao valor de tantos reais, então eu acredito que não vai chegar, porque se nunca chegou, eu acredito que não vai chegar. Mas percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não é porque que nunca chegou que nunca vai chegar. Então essas teorias não levam em questão o cisne negro, não levam em questão esses acontecimentos onde o inesperado acontece. E a partir daí toda a sua tese, toda a sua teoria cai por água abaixo, basta um acontecimento que eles não estavam esperando acontecer. Então esse aqui é um livro que eu considero muito importante e eu vou colocar ele no livro Game Change, porque me trouxe um jeito de ver o mundo, me trouxe uma forma de ver o mundo diferente e pra mim ele é um livro que mudou o jogo, ele mudou o jeito de eu enxergar as coisas. Próximo livro, Great Leads. Esse livro é um livro de nicho, tá? Ele é um livro para quem trabalha com marketing e especificamente com copyright. Mas pra mim, esse foi um livro Game Change. Por quê? Eu tava estudando muito sobre copyright quando eu estava começando no marketing digital, porém eu sentia as coisas muito abstratas ainda. O que é copyright e tal, tá? Um texto persuasivo. E esse livro, que é um livro antigo, ele conseguiu traduzir de forma simples quando e como você deve usar cada técnica de copyright. Então, por exemplo, tem uma técnica de escrever copyright para o público que nem te conhece, para as pessoas que nunca te conheceram. Existe uma forma de você escrever copyright para quem já te conhece e já tá desejando comprar de você. Isso muda a forma como você vai se comunicar com as pessoas. Se você não sabe o que é copyright nada mais é do que uma escrita persuasiva, uma argumentação persuasiva que te convence a tomar uma ação. Seja essa ação clicar num vídeo, clicar no gostei, inclusive clica no gostei aqui, aproveitar que eu tô falando sobre isso, né? Deixa o seu gostei aqui, eu acho que esse vídeo tá bem interessante, tá dando muito trabalho pra fazer, então vai ser muito bacana ter o seu like, ter o seu comentário aqui. Mas o copyright nada mais é do que você convencer as pessoas a tomar uma ação e geralmente essa ação é compra. E existem formas diferentes, de momentos diferentes que faz com que essa pessoa tome essa ação e esse livro te ensina a conduzir essa pessoa desde o momento onde a pessoa não te conhece até o momento onde ela passa a ser seu cliente, como você se comunicar com ela. Então pra mim é um livro Game Change. Apesar de ser um livro de nicho, tá? Nem todo mundo vai se interessar por esse assunto aqui, mas eu lembro que quando eu li ele, falei, putz, caramba, aquele livro que explode a mente e fala, é isso que eu tava precisando, organizar isso daqui de uma forma que eu consiga ser mais efetivo, mais objetivo. Então é um livro que pra mim mudou o jogo. Próximo livro, As Armas da Persuasão, Robert Cialdini. Esse livro aqui também foi um livro que quando eu li explodiu minha mente. Eu falei, caraca, a gente acha que a gente é muito independente, muito inteligente, mas a gente tem vieses de comportamento que são padrão, que 99,999% das pessoas reagem da mesma forma. Então quando a gente entende quais são esses vieses de comportamento, a gente consegue
consegue trabalhar isso a nosso favor e fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer. E nesse livro aqui, ele dá alguns exemplos dos famosos gatilhos mentais, né? A partir desse livro que começa essa ideia de gatilhos mentais, e ele mostra como que a gente tem alguns acionadores, alguns viés no nosso cérebro que as marcas usam, tá? As marcas usam isso contra nós, vamos dizer assim, para nos convencer a comprar o produto dela, para nos convencer a fazer uma ação, seja qual ela for, com base nesses vieses. Então, se você quer entender mais sobre o ser humano, se você quer entender mais sobre como a gente funciona, é muito importante você ler esse livro, até porque eu tenho certeza que você já foi alguma vítima dessa persuasão, e se quando você entende, né, essas armas, você consegue se blindar, você consegue entender, eu sei o que a pessoa tá fazendo, mas elas são tão efetivas que mesmo você sabendo o que a pessoa está fazendo, você ainda vai querer comprar, porque essas estratégias, essas técnicas atingem nosso cérebro de uma forma tão precisa que mesmo a gente sabendo o que tá acontecendo, a gente ainda quer fazer aquela ação. Então, recomendo demais a leitura desse livro aqui, As Armas da Persuasão. Próximo livro, Psicocibernética, Maxwell Maltz. Cara, esse livro aqui também é um livro sensacional. Eu poderia até colocar ele ali na categoria bom, mas pouca gente conhece, mas ele é bom demais pra estar nessa categoria. Ele é a categoria Game Change. Basicamente, esse é um livro que mostra como a forma que a gente se enxerga influencia nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa experiência com o mundo. Esse livro foi escrito por um cirurgião e ele conta ali algumas experiências, cara, que é impressionante. Ele fala ali, por exemplo, no livro que tinha um paciente que ele tinha uma verruga na cara e ele se sentia a pessoa mais feia do mundo, a pessoa mais triste do mundo, porque ele tinha aquela verruga na cara ali, que incomodava ele da forma mais absurda possível. Ele se sentia tímido, ele tinha medo de conversar com as pessoas, ele tinha medo de julgamentos, e aí ele, né, foi no médico lá pra retirar aquela verruga. E foi um procedimento simples, né, tirar uma verruga não é nada demais, e o médico foi, tirou a verruga e marcou pra ele revisitar, pra que ele acompanhasse, né, ver como é que tava a cicatrização e tudo mais. E ele conta que quando esse paciente retornou pra clínica dele, o cara tava transformado, o cara tava peito pra frente, estufado, ele tava se sentindo mais confiante, simplesmente porque uma simples verruga que incomodava a pessoa foi retirada dali. Então imagina quantas coisas a gente tá deixando de viver por um simples detalhe. Às vezes a pessoa tem trauma com o cabelo e acha que o cabelo dela é feio, e isso faz com que ela fique tímida e receosa de chegar nas pessoas, de conversar com as pessoas, e perdendo grandes oportunidades na vida por simplesmente achar que o cabelo dela é feio. A outra pessoa acha que a sobrancelha dela é feia. Inclusive, a minha sobrancelha é o tamanho da minha sobrancelha. Olha a grossura disso daqui. Eu já fui muito zoado na escola. Era taturana, 2 bigodes, monocelha. Ixi, tive muito apelido por causa da minha sobrancelha. Inclusive, ela era junta, tá? Se eu não fizer ela junta aqui, ó, fica igual uma gaivota. Então, isso é um exemplo prático, né, de como se eu deixasse isso me afetar, eu não conversava com ninguém, eu ficava, ai, a pessoa, o que a pessoa vai achar, tal. Mas até mesmo antes de ler esse livro, eu entendi que algumas pessoas achavam feio, outras pessoas achavam bonito, e enfim, essa é a vida. E você não tem por que querer agradar todo mundo. Então, esse livro aqui só reforçou esse entendimento que eu tinha, mas esse livro aqui reforça esse conceito, aprofunda muito mais esse conhecimento. Então, eu recomendo demais. Psicocibernética é um livro, assim, essencial. Acredito também que vai mudar a sua forma de ver a vida. Próximo livro, Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. Esse daqui é outro clássico. E eu lembro que esse foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler sobre esse assunto de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, pra mim, quando eu li esse livro, era um conceito super novo. Ainda não existia esse tanto de pessoas falando sobre esse assunto. Então, eu vou colocar ele aqui na categoria Game Change. Realmente mudou o meu jeito de pensar. É um livro que todo mundo que lê vai transformar a vida dele de alguma forma, porque são conceitos que não são falados no dia a dia. Se você não está familiarizado com esse mundo de alto desempenho, de autodesenvolvimento, de quebrar crenças, de evoluir, você vai ler esse livro que você vai aprender conceitos muito importantes, muito relevantes. E não é papo de coach não, tá? O livro traz ideias bem fundamentadas e que com certeza você vai aprender algo novo com esse livro aqui. Então recomendo demais a leitura do livro Pense e Enriqueça. Próximo livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse é mais um daqueles livros com título clickbait, né? Você não sabe nem quem é a pessoa que escreveu o livro, mas só de você ler o título, você já quer saber, né? Como que eu convenço alguém em 90 segundos. Mas a verdade é que pra mim esse livro aqui é perda de tempo, não explica nada demais. Ele explica uns conceitos bem rasos, pouco aplicáveis, enfim, não gostei, não curti. Você pode ler também, ter outra experiência, mas pra mim é um livro perda de tempo. Ele eleva a sua expectativa lá em cima, mas no final não te entrega nem metade daquilo que você estava esperando, então perda de tempo. Próximo livro, Mais Esperto que o Diabo, mais um de Napoleão Hill. Esse livro aqui tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Ele é um livro muito polêmico, ele é um livro que traz uma argumentação muito diferente, né? O autor fala que esse livro aqui é uma entrevista que ele fez com o próprio diabo. Então algumas pessoas têm até medo de ler esse livro aqui. Mas apesar de toda essa ambientação sinistra que ele traz aqui pro livro, o livro é bem direto, bem objetivo, não tem nada de misticismo, de ocultismo, nada disso. Ele é um livro que fala sobre o ser humano. E ali, ele discorre ali no livro, né? Vai mostrando, ele pergunta pro diabo ali do livro, né? Como é que você faz pra usar os seres humanos, pra manipular os seres humanos? E o diabo responde que é através do medo que ele manipula as pessoas, que ele usa as pessoas
pessoas. Enfim, é uma forma bem interessante, bem diferente de apresentar o conteúdo, a proposta do livro. Eu achei bem interessante, tá? Eu vou colocar ele aqui na categoria top, tá? Eu achei um livro top e também acho bem interessante, você vai aprender coisas bem legais com esse livro. Próximo livro, O Segredo da Mente Milionária, T. Harv Eker. Eu deixei os clássicos pro final aqui, porque são os livros que geralmente todo mundo fala, e esse livro aqui também é mais um desses clássicos. E pra mim, eu lembro que esse livro aqui foi transformador, totalmente game change, porque eu tinha muitas crenças em relação ao dinheiro. Eu achava que o dinheiro era sujo, eu achava que quem ganha dinheiro tá errado, é ladrão. São crenças que são introduzidas na gente e que a gente nem percebe como, a gente só vai repetindo aquilo ali. E quando eu li o livro, eu falei, caraca, faz sentido, eu realmente penso assim. E se você pensa que ter dinheiro é errado, adivinha, você nunca vai ter dinheiro, porque isso afeta o nosso comportamento. Nossos pensamentos afetam as nossas emoções afetam as nossas ações e as nossas ações afetam os nossos resultados. Então, se a gente pensa que ganhar dinheiro é ruim, a gente vai ter repulsa com o dinheiro, consequentemente, a gente vai agir contra formas de ganhar dinheiro e, consequentemente, a gente não vai ganhar dinheiro. Isso vai se retroalimentando. Quando eu entendi que eu tava nesse ciclo aí, eu resolvi logo de quebrar isso de uma vez por todas. Então, eu recomendo demais a leitura. E olha, tem muita gente ainda, muita gente que tem muita crença negativa sobre o dinheiro, acha que o dinheiro é errado, acha que o patrão é errado, que só quer explorar. Então, esse livro aqui, ele mostra que o dinheiro é apenas uma ferramenta e é você que vai decidir se vai usar ele pro bem ou para o mal. Então, recomendo demais a leitura desse livro, O Segredo da Mente Milionária. Próximo livro, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Esse livro também é um livro clássico sobre o assunto de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Porém, pra mim, eu vou colocar ele aqui, cara, como ok, porque ele foi um livro que eu li muito depois. Eu já tinha lido muitos livros antes de ler ele. Geralmente a galera começa por esse livro aqui, e eu acredito que quem começa por esse livro aqui provavelmente vai colocar ele em Game Change, vai colocar ele em livro top. Porém, como eu li ele muito depois, eu já tinha aprendido muitos conceitos, muitos ensinamentos anteriormente. Quando eu li ele, eu não tive aquele impacto, né? Eu não tive aquela sensação de falar, nossa, cara, aprendi pra caramba com esse livro aqui, foi revolucionário. Apesar de sim ter muito conhecimento, muito conteúdo interessante, muita coisa que se você não sabe, você vai aprender, e é um livro bem fácil de ler, de uma forma para que todo mundo entenda. Então eu recomendo demais também esse livro aqui, mas para mim ele é um livro ok, não teve todo esse impacto que geralmente as pessoas comentam, que geralmente as pessoas que lêem esse livro antes, logo no começo, né, na sua jornada, comentam. Então para mim é um livro ok. Próximo livro, O Trivium, Irmã Miriam Joseph. Cara, esse livro aqui, eu tenho certeza que você nunca ouviu falar desse livro aqui. Esse é um livro aqui muito nichado, muito específico. É um livro que fala sobre as artes liberais, né? As artes liberais, os ensinamentos das artes liberais. Tem o Trivium e tem o Quadrivium. E o Trivium, ele vai falar sobre a língua, sobre a linguagem. Ele vai falar sobre a lógica, a retórica e a gramática, né? Como que a gente pode usar o poder da linguagem, seja para convencer, seja para se expressar, seja para se comunicar. Quais são os erros que a gente usa na comunicação, na lógica, quais são os erros de silogismo que a gente usa, né? Então ele vai trazer muitos conceitos bem interessantes para quem quer aprender a se comunicar melhor, para quem quer aprender a escrever melhor, para quem quer aprender sobre a realidade de uma forma mais clara e objetiva. Então eu recomendo demais esse livro aqui. Eu vou colocar ele aqui na categoria bom, mas pouca gente conhece, porque eu acredito que você nunca ouviu falar desse livro, mas ele é um livro muito bom, recomendo bastante. Pode ficar tranquilo que ele não é um livro de português que vai explicar a gramática do jeito chato ali. Ele explica o conceito de gramática e por que ela é importante, por que a gente precisa escrever do jeito certo, se expressar do jeito certo, por que às vezes uma vírgula ou uma acentuação muda todo o contexto de uma frase. Eu acho isso muito interessante, né? O poder da linguagem, estudar a linguagem, como que a gente mudando uma coisa ou outra na nossa comunicação afeta todo o sentido, todo o significado da pessoa que recebe. Então eu acho esse um conteúdo muito bacana, recomendo demais a leitura desse livro. Próximo livro, A Arte da Guerra, Sun Tzu. Nesse livro aqui, cara, eu lembro que eu li esse livro também há muito tempo, foi um dos primeiros que eu li. Pra mim, é um livro game change. Ele é um livro que vai falar sobre conceitos militares, conceitos de guerra mesmo, mas ele traz conceitos fundamentais sobre o ser humano, sobre o comportamento do ser humano, sobre como ser um líder, sobre como ter autoridade. Enfim, é um livro que vai te trazer ensinamentos muito importantes para você se tornar um líder melhor, uma pessoa melhor. E apesar de ser um livro que foi escrito, né, há milênios atrás, tem ensinamentos que são válidos até hoje, tanto que ele é um clássico ali, é um livro clássico. Então, mais um livro aí que mudou minha forma de enxergar as coisas e que também eu recomendo que você leia, vale a pena demais. Penúltimo livro, A Oferta de 100 milhões de dólares, Alex Hormozi. Esse livro aqui, ele vai te explicar como você faz uma oferta irresistível. E eu acho bem interessante a forma como ele escreve, o autor escreve esse livro aqui, porque ele pega uma ideia macro, ele pega uma ideia grande e divide essa ideia grande em 4 partes. Aí ele vai na parte 1, ele te mostra, estamos aqui na parte 1, e na parte 1 ele vai descrever tudo que tem na parte 1, e aí ele vai tópico por tópico te explicando. Depois ele dá o zoom out e fala, saímos da parte 1, vamos pra parte 2. Enfim, ele vai entrando e saindo de cada bloco do que ele tá explicando, e dessa forma aquele assunto grande
grande e complexo se torna muito mais fácil de entender, muito mais aplicável e praticável. É um livro muito bom, é um livro top, tá? É um livro top. Eu recomendo demais a leitura desse livro aqui se você quer aprender a vender mais, vender melhor, fazer melhores ofertas, enfim, aprender até mesmo a convencer as pessoas, persuadir, se comunicar melhor. É um livro que você vai aprender bastante. E por último, o último livro dessa lista aqui foram 50 livros. Caraca, livro pra caramba. Quando eu montei essa lista, eu montei ela até rápido. Eu pensei que ia demorar pra lembrar 50 livros, mas putz, eu lembrei 50 livros muito fácil. E isso daqui não é nem 10% dos livros que eu já li. Tem bastante livro aí, bastante trajetória aí de leitura. E achei bem legal trazer esse tipo de conteúdo, trazer esses livros aqui pra você e também trazer um breve resumo, uma opinião sobre esses livros. E o último livro é A Meta, de Amy Goldratt. Esse livro aqui ele vai explicar um conceito que eu achei bem interessante também. É um livro que é escrito de um formato de romance, mas ele traz uma ideia que é aplicado à liderança, que é aplicado a empresas. Apesar do conceito do livro ser bem fácil e bem rápido de entender, ele poderia ter escrito em uma página. Toda a historinha do livro vai te convencendo, vai te conduzindo ali, né, pro ponto principal, que é a mensagem que ele quer trazer. Então eu achei um livro bem interessante. Então pra mim, esse livro aqui, ele é um livro top, tá? Mas eu vou colocar ele aqui também na categoria de bom, mas pouca gente conhece. Me diz aí o que você achou dessa tier list. Foram 50 livros que eu trouxe pra você aqui. Comenta aqui abaixo qual que você gostou, qual que você já leu, qual que você quer ler. Acredito que você viu livros aqui que você nunca ouviu falar. Comenta aqui abaixo qual livro que você nunca ouviu falar, que você quer ler. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, deu trabalho pra fazer. Te convido mais uma vez a clicar no primeiro link da descrição e acessar o meu treinamento Habilidade de Poder. Esse treinamento, inclusive, é um compacto de todos os livros que eu já li, de todas as experiências que eu já tive. Então clique aqui no primeiro link e não deixe de conferir. Se você ainda não é inscrito no canal, considere deixar sua inscrição por esse vídeo. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.